Termômetro é um instrumento usado para medir temperatura. Todo mundo sabe. Seu funcionamento baseia-se na existência de uma relação entre a variação de temperatura e as variações de algumas grandezas em determinados corpos, como a variação do volume do mercúrio no termômetro de mercúrio, ou a variação da pressão no termômetro de gás. Hoje você vai ficar conhecendo mais o termômetro e também as escalas Celsius e Fahrenheit, as mais usadas para a medição de temperatura. Olá, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer comentários sobre uma grandeza denominada temperatura e sobre os termômetros, que são instrumentos que medem a temperatura. Quando nós estivermos em contato com corpos diferentes, nós poderemos ter sensações térmicas diferentes. Por exemplo, imagine minha mão direita segurando um copo com água quente, minha mão esquerda um copo com água fria. Nós teremos sensações térmicas diferentes, sensação térmica de quente e sensação térmica de frio. Agora, a sensação térmica está relacionada com o grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Um corpo quente, o grau de agitação das moléculas é maior. Num corpo frio, o grau de agitação das moléculas é menor. A temperatura é uma grandeza que vai avaliar o grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Assim, quando nós aquecemos um corpo, esse grau de agitação, o movimento das moléculas, vai aumentar. Então nós diremos que a temperatura vai aumentar. E quando nós resfriarmos um corpo, o grau de agitação vai diminuir, diremos que a temperatura irá diminuir. Agora, quando nós aquecemos um corpo, nós notamos que determinadas grandezas desse corpo, elas variam. Por exemplo, se nós imaginarmos uma barra metálica, aquecendo a barra metálica, o comprimento dessa barra metálica vai aumentar. Se nós imaginarmos um líquido, aquecendo um líquido, o volume desse líquido irá aumentar. E se nós imaginarmos um gás, aquecendo um gás, a pressão desse gás poderá variar. Nós notamos também que quando nós colocamos dois copos, um em presença do outro, em temperaturas diferentes, nós vamos mostrar também que esses copos, as grandezas características desses copos podem variar. Exemplo, vamos imaginar uma barra metálica, está quente, uma barra metálica fria. Eu coloco essas barras uma em presença da outra. Então, noto que essa barra metálica quente, o seu comprimento começa a diminuir. E a barra metálica fria, o seu comprimento começa a aumentar. Até um instante que esses comprimentos não mais variam. Quando isso acontecer, nós diremos que esses corpos estão em equilíbrio térmico. E a temperatura de uma barra é igual à temperatura de outra barra. Então, nós estamos definindo o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ocorre quando as grandezas que caracterizam os corpos não mais variam. Então, nós diremos que esses dois corpos estão à mesma temperatura e com o mesmo equilíbrio térmico. Com o auxílio dessas observações todas, nós poderemos construir, então, um termômetro. Um termômetro construído da seguinte maneira. Eu escolho um corpo e analiso a variação da grandeza desse corpo com a temperatura. Por exemplo, eu escolho uma barra metálica. Eu analiso a variação do comprimento dessa barra metálica. Ou escolho um líquido e analiso a variação do volume desse líquido. E assim para vários corpos. O termômetro mais utilizado é aquele que usa um líquido. O líquido é o mercúrio. Então acompanhe aqui nesse visual a explicação sobre o termômetro de mercúrio. Aqui nós temos representado um tubo de vidro. No seu interior nós temos mercúrio. Aqui um reservatório contendo mercúrio. Se nós colocarmos esse tubo de vidro em contato com um corpo mais aquecido, mais ou menos por aqui, nós vamos notar que o volume do mercúrio irá aumentar. Então o nível aqui do mercúrio irá subir. O nível do mercúrio vai subindo, até o instante que esse nível não sobe mais. Então nós diremos que o volume permaneceu constante. Nesse instante, esse tubo aqui estará em equilíbrio térmico com o corpo colocado próximo a ele. Então, no equilíbrio térmico, nós diremos que a temperatura desse tubo é igual à temperatura do corpo. Então, se nós conhecermos a temperatura desse corpo aqui, desse tubo, poderemos determinar a temperatura do corpo. Então, esse é o termômetro que nós vamos usar. Mas esse termômetro aqui, nós devemos colocar uma escala nesse termômetro. Vamos colocar números que indicam a temperatura. E para construir uma escala, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar esse tubo em contato com o gelo fundente. Coloco em contato com o gelo fundente. E noto que o volume do mercúrio, esse volume vai diminuir em contato com o gelo fundente. Então o volume vai diminuindo,
o nível do mercúrio vai descendo até ficar parado nesta posição. Quando o nível do mercúrio ficar parado nessa posição, nós teremos então o equilíbrio térmico entre esse mercúrio e o gelo fundente. Então os dois estarão à mesma temperatura. Aí eu faço uma marquinha aqui no vidro. Depois eu coloco esse tubo em contato com a água em ebulição. Aí eu noto que o volume do mercúrio irá aumentando, o nível do líquido vai subindo, subindo, até nessa posição. Quando chegar nessa posição, ele para, não sobe mais. Então, nessas condições, nós diremos que o mercúrio entrou em equilíbrio térmico com a água em ebulição, sob pressão normal. Então, nesse caso, a temperatura do mercúrio é igual à temperatura da água em ebulição. Então, eu faço uma marquinha aqui. Então, nesse tubo, eu terei duas marquinhas. Essa correspondente à água em ebulição e essa correspondente ao gelo fundente. Agora, para essas marquinhas, nós vamos adotar números. De acordo com a escala adotada, nós teremos números diferentes. A escala usual é a escala Celsius. Na escala Celsius, nós vamos colocar aqui embaixo o número 0 graus Celsius, que é correspondente ao gelo fundente. Então, eu coloco 0 aqui. E esse número aqui em cima vai ser os 100 graus Celsius, para a escala Celsius, correspondente à água em ebulição. E esse segmento nós vamos dividir em 100 partes iguais. Cada divisão será 1 grau Celsius. Então, esse tubo está preparado para funcionar como um termômetro. Vai dar indicações com temperatura na escala Celsius. Aqui nós temos um exemplo de um tubo contendo mercúrio, que é o termômetro de mercúrio. Então, nesse tubo nós temos o seguinte. Aqui dentro nós temos mercúrio, dentro do tubo, né? E quando eu coloco esse mercúrio em contato com o gelo fundente, o nível do mercúrio vai subindo, até parar nessa posição. Aqui eu faço uma marquinha. Depois coloco em contato com a água em ebulição. O nível do mercúrio vai subindo, até parar nessa posição. Eu faço uma outra marquinha. Então eu terei essas duas marquinhas, esta aqui e a lá de baixo. Se eu usar a escala Celsius, para o gelo fundente sob pressão normal, é considerado o valor 0 graus. Então marco 0 aqui na escala Celsius, que eu marco 0. E lá em cima, na escala Celsius, eu vou marcar o número 100. Aqui está o número 100 na escala Celsius. Aí eu vou dividir esse segmento em 100 partes iguais. Cada divisão será 1 grau Celsius. Então teria um termômetro que pode ser utilizado para determinar a temperatura em graus Celsius. Agora existe uma outra escala que é usada normalmente nos países de língua inglesa, que é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi convencionado no gelo fundente o número 32 graus. Então, nesse caso, eu colocaria o número 32. E na água em ebulição foi convencionado o número 212. Então, eu colocaria 212 aqui. E vou dividir esse segmento em 180 partes iguais, porque de 32 a 212, 180. 180 partes iguais. Cada divisão nós teremos 1 grau Fahrenheit. Então, aqui nós temos a construção de um termômetro na escala Celsius, escala Fahrenheit. Nós poderíamos achar a relação entre os dois termômetros vendo essas escalas que estão aqui. Por exemplo, para a temperatura aproximadamente 100 graus Celsius, que aqui corresponde a 212 Fahrenheit. Para uma temperatura correspondente a 40 graus Celsius aqui, vamos ter mais ou menos lá 104 graus Fahrenheit. Então, quando vocês forem para um país de língua inglesa, como Estados Unidos, lá é muito usado a escala Fahrenheit. Se vocês não souberem a conversão da escala Fahrenheit Celsius, não souberem disso, vocês vão ter surpresas, né? Chega lá e se pergunta assim, qual a temperatura? Eles falam 80 graus. Vocês não sabem o que representa isso. Imagina você indo ao médico. O médico coloca um termômetro e fala para vocês, você está a 104 graus. Então vocês levam um susto. Como 104 graus? Já passei para vapor? Não é que eu já passei para vapor, é que a temperatura é escala Fahrenheit. Se vocês quiserem passar para a escala Celsius, pode usar uma relação, que é uma relação que eu vou mostrar aqui agora na tela. Acompanhe aqui, visual. Aqui nós temos, então, um termômetro na escala Celsius, um termômetro na escala Fahrenheit. Então, nós temos aqui uma temperatura na escala Fahrenheit, que é os 104 graus, e aqui uma temperatura na escala Celsius, que eu vou determinar. Para determinar essa relação, é só fazer o seguinte, notar que existe uma relação entre a variação de temperatura Tc menos 0, a variação de temperatura 100 menos 0, com esta variação Tf menos 32, com aquela variação 212 menos 32. Então, na relação Tc menos 0 está para 100 menos 0, assim como Tf menos 32 está para 212 menos 32. Acompanhando. Tc menos 0 está para 100 menos 0,
assim como TF menos 32, 212 menos 32. 212 menos 32 dá 180. E vou dividir 180 por 20. Vamos ter 9. E aquele 100 também vou dividir por 20. Vamos ter 5. Então está aqui uma relação entre as temperaturas TF e TC. Convém guardar essa relação para o vestibular. Essa relação permite determinar o valor TC dado no valor TF. Se nós tivermos TF, por exemplo, 104 graus, um pequeno exercício, 100 graus Fahrenheit, vou colocar o 104 aqui, fazer as contas e achar o TC. Colocando 104 aqui, ó, 104 menos 32, nós teremos 72. 72 por 9, 8. Então, tudo isso aqui vai ser 8. Passa esse 5 para cima, multiplicado por 8, vai dar 40. 5 vezes 8, 40. Então, o TC, 40 graus Celsius. Então, fizemos um pequeno exercício utilizando essa relação. Agora, além desse termômetro que nós temos, que é o termômetro de mercúrio, nós temos um outro termômetro também, que é o termômetro de máximas e mínimas. Acompanhe aqui o visual, senhor visual. Aqui nós temos um termômetro de máxima e mínima. Esse termômetro indica a máxima temperatura e a mínima temperatura durante o intervalo de tempo, por exemplo, um dia. Ele funciona mais ou menos assim. Aqui nós temos álcool nesse recipiente. E aqui embaixo nós temos uma coluna de mercúrio. Aumentando a temperatura, o volume desse álcool aqui vai aumentar. E com isso ele vai empurrar esse nível de mercúrio para baixo. Então, nesse lado direito, o nível de mercúrio vai subir, arrastando consigo o indicador. Vai aumentando a temperatura, esse indicador vai subindo e vai indicar a máxima temperatura durante o dia. Quando a temperatura diminuir, aí o nível de mercúrio aqui vai descer. Fica o indicador marcando a máxima temperatura naquele dia. O nível do mercúrio vai descendo, vai subindo aqui desse outro lado. O nível do mercúrio vai subindo, arrastando consigo o indicador. Esse indicador vai indicar menor temperatura. Vai subir indicando menor temperatura. Se a temperatura aumentar novamente, o mercúrio desce, deixando o indicador lá, indicando a menor temperatura durante o dia. Nós temos aqui esse termômetro máximo que nós explicamos lá no visual. Aqui nós temos um recipiente contendo álcool, aqui o álcool, o volume do álcool vai aumentar com a temperatura. Então ele vai empurrar esse nível de mercúrio para baixo. O nível de mercúrio aqui vai subindo, arrastando consigo essa pecinha. Vai arrastando pecinha conforme aumenta a temperatura. Diminui a temperatura, esse mercúrio aqui vai descer, deixando a pecinha lá indicando a máxima temperatura naquele intervalo de tempo. O mercúrio aqui vai descendo, a temperatura vai diminuindo, aqui vai subindo, a temperatura vai diminuindo e vai arrastando essa pecinha consigo. O mercúrio arrasta a pecinha. E essa pecinha vai indicar a menor temperatura. Se a temperatura aumentar um pouco, o mercúrio desce, deixando esse indicador dando a mínima temperatura no dia. Então aqui vai dar a mínima temperatura, aqui vai dar a máxima temperatura no dia. No início da contagem, nós fazemos o seguinte. Nós vamos colocar esse pequeno ímã em contato com aquela pecinha, deslocando a pecinha para baixo, em contato com o mercúrio. E aquele ímã descolocando a pecinha em contato com o mercúrio. Então isso aqui no início do dia. E vamos deixar assim. No final do dia, nós vamos observar onde está essa pecinha, vai indicar a menor temperatura, onde vai estar essa pecinha, vai indicar a máxima temperatura durante um dia. Então, esse é um exemplo de termômetro muito usado, termômetro de máximas e mínimas. Então, é isso que nós queríamos explicar na aula de hoje. Nós queríamos fazer comentários sobre temperatura e como funcionam os termômetros, os principais termômetros que nós conhecemos. Entenderam direitinho? Tudo bem? Então, até a próxima aula.